Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos assiste, Rubens Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a quarta videoaula da Escola Bíblica Dominical da lição dos adultos do terceiro trimestre de 2023. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, que está a revista desse trimestre. Chegamos então hoje à nossa quarta videoaula, que data do dia 23 de julho de 2023 e traz por título Quando a criatura vale mais do que o Criador. O nosso texto áureo está no livro de Romanos, capítulo 1, verso 25, que diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A nossa verdade prática, a exaltação da criatura acima do Criador, é a usurpação da glória divina pela mentira e pela vaidade humana. E sempre lembrando que Deus não divide a sua glória com ninguém. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Vamos concluir essa parte introdutória. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. E a gente vê quão maléfica, quão disruptível é essa ideia, né? No sentido mal da palavra, no sentido ruim do termo. Como assim as pessoas elas priorizam mais a si mesmas do que a Deus? Deus é digno de louvor, Deus é digno de adoração, Ele é digno de ser honrado através da nossa vida. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. E a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, amigo dos deleites, dos prazeres do mundo, é inimigo de Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando deixamos de ser a medida, ou melhor dizendo, quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. E quando a gente fala sobre o antropocentrismo, o que é isso? O que é o antropocentrismo? É o conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas, também chamada de humanismo. E isso tem sido um caos para o nosso tempo. O homem não pode estar no centro. Quem está no centro é Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro da criação. Deus está no centro, Ele precisa estar no centro da minha vida, da tua vida, da nossa família, do nosso ministério, do nosso trabalho. Deus precisa estar no centro da nossa vida. Glória a Deus. Então está aí já o resumo prático, claro e objetivo da parte introdutória. Você que está sempre comigo aqui, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, estarmos juntos em mais uma videoaula glorificando o nome do Senhor. E eu sempre te peço, confira se você aqui embaixo, confira se você é inscrito aqui no meu canal. Se você que está sempre comigo ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal do YouTube, deixe a tua mãozinha no like. Você que está chegando agora pela primeira, pela segunda vez, você é muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Todas as segundas-feiras ao meio-dia
nós temos novas videoaulas ministradas aqui no canal. Você que está chegando agora é muito bem-vindo por aqui. E eu te peço só uma coisa, eu não quero a tua inscrição, eu não quero que tu deixe a tua mãozinha no like. A única coisa que eu te peço é que você assista essa videoaula até o final. E se alguma coisa que eu ministrar aqui edificar a tua vida, a tua família, a tua casa, se eu trazer aqui um conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula você considera se inscrever aqui no canal, deixar um comentário e deixar o teu like. Primeiro, eu quero ser bênção para a tua vida. Depois disso, pode ser que então eu peça o teu like, a tua inscrição e um comentário. Vamos então adentrar aos nossos tópicos e subtópicos para resumi-los de uma forma prática para a nossa vida. Tópico 1, o desprezo à verdade. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azébia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se não existisse Deus. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o seu próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Sua idolatria, o culto à criatura, a perversibilidade, a depravação moral que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina, né? E é bem verdade que o que falamos e o que lemos aqui tem sido uma realidade no nosso tempo, na nossa geração. Homens perversos que idolatram a si mesmo, que prestam cultos à criatura, que expressam a imagem de um homem caído. E segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 15, vai nos dizer: os quais deixaram o caminho direito, erraram e seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Esses são esses homens. Homens idólatras, amantes de si mesmos, depravados, que trazem em si uma imagem de um homem caído, um homem distanciado de Deus. Que Deus nos ajude e que Deus nos preserve. Continuando, essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. E em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E esses homens, eles não adoram a Deus, eles se recusam a glorificar a Deus. Eles, como eu disse, são amantes de si mesmo, cultuam a criatura e não o Criador. Isso é o retrato de uma geração depravada, de uma geração não regenerada pela obra do Espírito Santo, de homens maus, violentos. Mas eu tenho a certeza que eu falo aqui para pessoas que são nascidas de Deus, que são filhos do Altíssimo e que têm o Espírito Santo em suas vidas. Você pode então glorificar a Deus, irmão. Você pode bendizer o nome daquele que reina, o nome daquele que vive para todo sempre, a saber, Jesus Cristo, que tem um nome sobre todos os nomes. Glória a Deus. Vamos avançando, subtópico 2. A insensatez humana. O apóstolo Paulo
assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. E o que a Bíblia diz sobre isso? Anote as referências bíblicas. Salmos de número 19, versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Continuando ainda, não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador e ser criado, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. São homens que vivem uma vida de relatividade. Eles dissuadem a verdade em mentira. Eles chamam ao bom mal, ao mal bom, o doce amargo, o amargo doce. Eu vou citar esse texto mais para frente, mas eu quero concluir aqui citando o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 21, que diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Antes, seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Esse é o retrato desses homens. Isso é o que a Bíblia nos alerta sobre esse tipo de pessoa. Pessoas ingratas, pessoas que não reconhecem a Deus como Criador, pessoas que vivem uma vida de relativização, pessoas que aborrecem ao Criador e exaltam a criatura. Isso, como eu já disse, eu quero reforçar essa ideia, é o retrato de um homem caído. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 3 do tópico 1. O culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e as suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles, a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou até mesmo o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. O que a lição está nos dizendo e qual é a aplicação prática para a minha vida, para a tua vida, para a nossa família, para o nosso dia a dia?
A aplicação prática é que, independente do homem, independente da autoridade que ele seja, o que ele exerça, independente do seu nome ser conhecido e terem ele por grande, a adoração pertence somente a Deus. Eu repito, a adoração pertence somente a Deus, independente do homem que seja, independente da mulher que seja, tem os pés de barro que nem nós, precisam da mesma graça, da mesma misericórdia, precisa do mesmo perdão dos pecados. Irmão, glorifique a Deus, exalte a Deus, adore a Deus, preste culto a Deus. Glória a Deus. O homem não pode ser o centro, o homem não pode ter sobre ele os holofotes. O homem é apenas uma criatura de Deus, e quem precisa ser exaltado na nossa vida, na nossa família, é o Deus Todo-Poderoso. E para concluirmos o tópico 1, Apocalipse, capítulo de número 14, verso de número 7, diz a palavra de Deus, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu adoro a Deus. Você pode adorar a Ele? Você pode bendizer o nome do Senhor? Você pode, juntamente com a sua família, aí na sua casa, exaltar o nome dEle? Irmão, irmã, o nosso Deus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor sobre a nossa vida. O nosso Deus é aquele que nós devemos tributar a Ele toda adoração. Eu me lembro do texto de Josué, onde ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, ó glória, aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito seja o Deus da nossa vida. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 1. Eu já quero avançar contigo. Tópico 2, a revolução do pensamento humano. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, renascentismo. Aqui nós vamos falar sobre o renascentismo, o humanismo e o iluminismo. Renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo deveria ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante este período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, na Revolução Francesa, a visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se torna a única medida de todas
as coisas. Qual é a aplicação? A aplicação é que essa turma aqui que defendia o renascentismo, eles não acreditavam em nada e desacreditavam de qualquer coisa que não poderia ser comprovada racionalmente. E o nosso Deus, ele está acima do nosso entendimento. E o nosso Deus está acima daquilo que sabemos ou daquilo que imaginamos. E um texto para a gente mencionar nesse momento está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Oh glória, o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, e aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé para que creia que ele existe. Você pode glorificar a Deus? Nós temos fé na existência do nosso Deus. O nosso Deus, ele é o Senhor, criador de todas as coisas. E ele também é galardoador dos que o buscam. Você pode bendizer o nome do Senhor? Continuando ainda, no lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim, surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária, que se deu a partir do renascentismo, contribuiu para o surgimento do humanismo. Agora vamos falar então o que é e o que defende o humanismo. Subtópico 2, humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Perceba, olhe a ardilosidade desse pessoal. O que ensina então o humanismo? Segundo essa filosofia humanista, que inclui a tradição dos homens, a que se referia Paulo, o homem e o universo são apenas originários da energia que se transformou em matéria, por obra do acaso. É a filosofia irmã do evolucionismo biológico. Eles negam a existência de Deus, de um Deus pessoal e infinito. E também negam que a Bíblia é a revelação inspirada por Deus. Então eles negam tudo aquilo que a gente acredita. Eles negam a Bíblia. Eles negam a inspiração da Bíblia. Eles negam ao Deus Todo-Poderoso. E dizem que o homem e o universo são frutos do acaso, da energia que se transformou em matéria. Mas eu ouso discordar. O meu Deus, ele existe antes de todas as coisas e foi o Criador de todas elas. Você se lembra do texto de João? João capítulo 1 vai dizer assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está aqui a resposta para essa turma do humanismo. O nosso Deus, sim, ele é eterno, e tudo que existe foi ele que formou. E mais um texto para passarmos adiante, é o texto de Isaías, capítulo 43 e versículo 13, que diz: ainda antes
que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Oh glória, ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 3. Já falamos então do renascentismo, do humanismo, e vamos concluir agora o tópico 2, subtópico 3, falando do iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Irmão, o homem não é, nunca será o senhor do seu próprio destino. Pelo menos o crente. A Bíblia diz que o coração, Provérbios 16:1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Salmos 139. Salmos de número 139. Olha o que diz a palavra do Senhor. 139:16. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda existia. O que é isso aqui? É Deus nos falando que Ele já tinha um plano para a nossa vida, antes mesmo de a gente ser formado no ventre materno, antes mesmo de a gente sair da madre. Deus tinha um projeto, Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua vida. Você crê dessa forma? Você crê que Deus tem um propósito para a nossa vida? Então glorifique a Deus, bendiga o nome do Senhor. A gente não é obra do acaso. Não. A gente, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos não são obras do acaso, são projetos de Deus. E quem sabe eu falo nesse momento para alguém que anda meio perdido na vida, meio perdido, quem sabe no ministério, quem sabe meio perdido no casamento, na família. Irmão, irmã, a tua vida, o teu ministério, a tua casa, a tua família é projeto de Deus. Deixa eu repetir para você entender. Você, a tua casa, a tua família são projetos do Senhor. Ei, irmão, se você está sem direção, se você não sabe o que fazer, para que lado seguir, busque a Deus. Busque ao Senhor. Eu sempre digo que falta de direção é falta de comunhão, porque se você buscar a Deus, se você clamar a Deus, Deus lhe dará uma direção. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então você clame a Deus, busque a Deus, porque Deus tem resposta para a nossa vida. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 2. Eu já quero avançar contigo. Tópico 3, tipos de autoidolatria. Esse é o último tópico dessa lição. E o tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Olha que interessante. Tudo aquilo, irmão, que a gente coloca acima de Deus é idolatria.
Se você coloca o teu trabalho acima de Deus, você é um idólatra. Se você coloca a tua família acima de Deus, você é um idólatra. Se você coloca você mesmo acima de Deus, você é um idólatra. Deus está acima de todas as coisas. E olha o que Paulo fala sobre esses homens que tais coisas fazem. Timóteo, capítulo 3, versículo 2 diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai, a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E esses homens são homens maus, são homens que não adoram a Deus, que não colocam Deus no centro de todas as coisas e que não colocam Deus acima de tudo. Irmão, irmã, que a gente não venha ser essas pessoas, que a gente não venha cair no engodo do diabo, que a gente não venha cair na armadilha do inferno, que a gente possa ter a convicção que o nosso Deus é o único digno de adoração. Continuando, desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolve uma opinião elevada sobre si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Então aqui, o que a lição está nos relatando é o desenho, é uma autoimagem de uma pessoa que não foi regenerada. Ela tem a necessidade, em primeiro lugar, de autopromover-se. Ela desenvolve uma opinião elevada sobre ela mesma. Ela busca por reconhecimento. E ela busca estar sempre em evidência. Se você conhece uma pessoa que tem essas características que foi citada aqui, essa provavelmente é uma pessoa que ainda não foi regenerada pelo Espírito Santo. E sabe o que o apóstolo Mateus fala sobre eles? Capítulo 23, versículos 5 e 6 diz: e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as suas franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, que esse espírito de autopromoção, de uma elevada opinião sobre nós mesmos, de necessidade de reconhecimento humano, de precisar sempre estar em evidência, não venha a nos alcançar, mas que possamos ser as pessoas de Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Bendito seja o Deus da nossa vida. Então falamos aqui sobre a idolatria da autoimagem. Vamos ao subtópico 2 do tópico 3, idolatria no coração. Oh, bendito é o nome do Senhor para sempre. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus,
mas na verdade servem aos ídolos em seu coração. E coisa triste é isso. Coisa triste é as pessoas que elas adoram mais ao homem do que ao próprio Deus, que as pessoas que honram mais ao homem do que ao próprio Deus. Eu sei que aí não tem, aqui também não, mas a vacina é o melhor remédio. Quantas vezes a gente já ouviu falar em irmãos que culto de doutrina não tá, culto de oração não vai, vigília não aparece, mas é convidar um pregador, um cantor que tem um nome, que Deus deu um nome, que Deus deu um certo destaque. É convidar alguém que tem um nome, um destaque, para estar na igreja, pregando, cantando. Enche a igreja, lotam-se os bancos, esgotam-se os lugares. Parece que essas pessoas têm esses cantores, esses pregadores, por mais importantes do que o próprio Deus vivo que está na igreja. Irmão, Cristo é o dono da igreja. Ele é o único que tem o poder de mudar a minha e a tua vida. Ele é o único que tem o poder de transformar a vida do homem. E Cristo está no culto todos os dias. Cristo está na igreja todos os dias. A gente não precisa de subsídios para adorar a Deus. Deus é o centro da igreja. Deus é o centro da adoração. E que esses homens que a revista fala, enganosos, perversos, imorais, avarentos, soberbos, insensatos, que essas coisas não venham achar lugar no nosso coração, mas que possamos ter um coração humilde, assim como disse o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Ó glória, você pode bendizer o nome do Senhor? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Glória a Deus. Vamos então ao último subtópico dessa lição. Subtópico 3, idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. Irmão, se você é ovelha de Jesus, cuida para não andar sem lã por aí. Eu vou repetir. Se você é uma ovelha do aprisco de Jesus, não ande sem lã por aí. Ande coberto, se cubra, se guarde. Você é jardim fechado, você não é praça pública, você é jardim fechado. Glória a Deus. Aleluia. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual, edificado no coração. E quão prejudicial isso tem sido no nosso tempo. A gente tem vivido um tempo onde há uma enxurrada pela internet, disponível a qualquer um, a qualquer momento, de pornografia, sexo ilícito, libertinagem. Irmão, que Deus nos ajude, que Deus guarde os nossos filhos, que Deus guarde os nossos jovens, que Deus guarde os nossos adolescentes dessas amarras, dessas artimanhas. Isso eu falo nesse momento, quem sabe para alguém que está imergido na prática da pornografia, do pecado sexual. Busque ajuda, irmão. Busque ajuda com seu pastor, busque ajuda com seu encarregado, confesse o teu pecado. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas se você não confessa, um abismo vai chamando outro abismo, e daqui um pouquinho você está totalmente fora da presença de Deus. Eu quero citar 3 textos para concluir a lição de número 4.
O primeiro texto está em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, que diz: mas, quanto aos covardes, incrédulos e abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. O segundo texto que eu quero citar, Gálatas capítulo 5, versículo 19, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza sexual e lascívia. Que em nome de Jesus, todo laço de adultério, todo laço de fornicação, todo laço de impureza sexual, todo laço de pornografia seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Você pode bendizer o nome do teu Senhor? E o último texto que cito para concluirmos essa lição é o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã. Você pode glorificar a Deus? Se guarde, irmão. Se guarde, minha irmã. Eu repito mais uma vez, você não é praça pública. Você é jardim fechado. Se guarde. Você precisa ter isso na sua consciência. Você é jardim de Deus. Você não é praça pública, aonde todo mundo passa, aonde todo mundo mexe, aonde todo mundo coloca a mão. Não, você é jardim de Deus, você é jardim fechado. Então se guarde, se cubra, se preserve. Oh glória, você pode bendizer o nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 4, com diversas aplicações à nossa vida. E agora sim eu te peço, se o que eu ministrei aqui abençoou a tua vida, abençoou a tua casa, abençoou a tua família, se eu trouxe nessa lição algum conhecimento que você ainda não tinha, agora sim eu te peço, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, deixa a tua mãozinha no like e deixa um comentário abaixo dessa videoaula. Eu leio, eu respondo todos os comentários. Também na descrição do vídeo estão os meus contatos de e-mail, WhatsApp e também da minha rede social Instagram. Você que deseja me seguir no Instagram, abaixo desse vídeo tem um link que você clica e vai direto para o meu perfil no Instagram. Querido irmão, lembrando que toda segunda-feira ao meio-dia eu posto uma nova videoaula aqui no canal do YouTube para abençoar a tua vida e a tua família. Mais uma vez, eu sou grato a Deus por poder ministrar a tua vida aqui nessa videoaula. Querido irmão, querida irmã, o desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.